o verbo vouloir, que é o verbo querer, né? Então a gente precisa, né, se aprender a falar esse verbo, que é um verbo maravilhoso. Na França, pedir Na França, pedir algo com o verbo vouloir é educado e natural. Que é je veux, eu quero, je veux, né? Uma forma direta e muito comum. Então, agora vocês vão repetir, né, em voz alta ou mentalmente, mas para ver bem a pronúncia, tá? Para escutar bem a pronúncia. Je veux un café. Je veux un café. Eu quero um café. Je veux une eau. Je veux une eau. Eu quero uma água. Je veux un croissant. Je veux un croissant. Eu quero um coração. Je veux une salade. Je veux une salade. Então, eu quero uma salada. E depois, né, nós vamos usar un ou une. É un, é nasal, tá, gente? Un e une. Quando falamos de algo contado, un pour les masculins, une pour les féminins. Quando eu estou falando que é uma coisa contada, é porque quando nós não contamos alguma coisa, quando nós não dissemos a quantidade do que nós queremos, né, nós vamos utilizar uma outra partícula. Mas agora vamos ver o un, que é um, e une, que é uma. Alguns exemplos: un café, un café, um café, un sanduíche, un sanduíche, um sanduíche, une eau, une eau, une eau, une salade, une salade, uma salada, como nós vimos agora há pouco. Então, como eu estava comentando com vocês agora há pouco, né, quando nós falamos de comida ou bebida em geral, a gente vai usar du ou de la. Mas quando nós não vamos indicar a quantidade, também, por enquanto, tá? Então, o du, que é masculino, e o de la, que é feminino. Então, por exemplo, né, no restaurante, c'est du café, du café. Du pain, que é pão. De la soupe, que é a sopa. E de la salade, que é a salada, tá? Então, aqui a gente não está dando quantidade, tá, gente? Du café, du pain, de la soupe, de la salada. Então, nós não vamos traduzir esse du, para nós em português, nós não traduzimos, tá? Então, no café, né, seria dans un café, porque um café pode ser que é um bar, né, pode ser um bar também, é o café da bebida, mas também é o café de vocês vão, vamos para dans un café, então a gente vai num bar, tá? E vocês podem pedir, sempre utilizando o verbo vouloir, mas em outro tempo, que é mais correto, mais polido ainda, né, que é je voudrais un café, s'il vous plaît. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Eu gostaria de um café, por favor. Un café au lait. Un café au lait. Então, um café com leite. Je veux du pain, s'il vous plaît. Je veux du pain, s'il vous plaît. Então, eu quero pão, por favor, né? Então, como eu estou dizendo du pain, eu não estou especificando que se é um, se é dois, se são dois ou se são três, tá? Então, eu vou falar je veux du pain, mas vai ficar mais correto ainda se eu disser je voudrais du pain. Je voudrais du pain. Então, eu gostaria de pão. S'il vous plaît. Nunca se esqueçam do s'il vous plaît, tá? Que é o por favor, né? Em francês, a gente vai sempre dizer s'il vous plaît. Na padaria, à la boulangerie, padaria, une baguette. Une baguette, s'il vous plaît. Une baguette, s'il vous plaît. A pessoa vai perguntar para vocês o que vocês querem, né? Vous désirez quoi? Ou que désirez-vous? Então, une baguette, s'il vous plaît. Uma baguete, por favor.
O un croissant, s'il vous plaît. Un croissant é um coração. E vamos continuar no restaurante. Como nós nos comportamos e como nós temos que falar nos restaurantes, né? Une table pour deux, s'il vous plaît. Une table pour deux, né? Uma mesa para duas pessoas, para dois. L'addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. A conta, por favor. Aí eu vou dar algumas dicas para vocês também de alguns pratos, né? Un steak frite, que é o bife com batatas fritas, né? Un bœuf bourguignon, que é carne no vinho, que é delicioso. Des moules frites, são mexilhões, né? E com batatas fritas, que é delicioso também. E os mexilhões aqui, eles são servidos com a casca. A gente não tem, como nós temos aí no Brasil, os mexilhões, né? A gente tem aí mais assim a casca, né? Não, mas aqui não, tá bom? Falemos agora dos vinhos e bebidas, né? Le vin et boisson. Le vin rouge, un vin rouge, o vinho tinto, que normalmente a gente come com carnes, tá? Un vin blanc, que é o vinho branco, que a gente vai comer normalmente com os peixes, né? E une garrafe d'eau. É uma garrafa, é uma jarra de água, né? E quando vocês pedem garrafa d'eau, isso é gratuito, é a água que vem da torneira e que é potável, tá bom? Agora, se vocês pedirem água e que vocês água de garrafa, eles vão perguntar para vocês de l'eau plate, que é a água sem gás, ou gazeuse, né, que é a água com gás. E depois as sobremesas, les desserts. Alors, le dessert, que é bem tradicional aqui na França, que é une tarte tatin, que é uma torta de maçã caramelizada e que é servida de cabeça para baixo. Não é que ela é servida de cabeça para baixo, na realidade, a gente assa e depois a gente vira e ela é servida ao contrário. Maravilhosa. Une crème brûlée, delicioso também. Une crème brûlée, que é o creme queimado, né? Que é ele lembra um pouco o creme, aquele coisa que a gente come com leite condensado, o pudim de leite condensado, lembra um pouco, tá? Une mousse au chocolat, que é a mousse de chocolate, mesmo como a gente faz aí. Agora eu vou dividir com vocês os meus pratos preferidos aqui na França. Aqui no Brasil eu gosto de todos. Gente, pato é uma delícia. Canard, pato, canard. Le confit de canard é sublime. Confit de canard é a coxa, linguiça de canard, confito, né? Delicioso, delicioso. Vocês não vão errar se vocês pedirem esse prato quando vocês forem ao restaurante, tá? Todo mundo que eu recebo aqui em Paris sempre proponho que eles comam isso, e eles adoram. Magret de canard é o peito do pato também. Magret de canard. Sublime também, delicioso. Uma comida mais do sudoeste, mas que você come em qualquer lugar da França. Mas é uma comida mais do sudoeste, divina. Um outro prato também que eu gosto muito, né? O cassoulet. Cassoulet é um pouco a nossa feijoada, mas é com feijão branco, né? E tem também outros ingredientes que nós não colocamos na feijoada. Mas a base é mais ou menos essa. O cassoulet é pesado, mas é bem gostoso. E é isso. Mas tem uma sobremesa também que é divina, que eu amo, né? Que a tarte tatin é muito gostosa, mas tem uma sobremesa maravilhosa que se chama baba au rhum. Baba au rhum, que é um gâteau, que é um bolo bem arejado, um bolo bem fofinho, bem, nossa, delicioso. E é a rosé, né? A gente coloca rhum, le rhum, o rum, né? E é divino.
Então, bom, já dei algumas dicas para vocês, mas tem muitas outras coisas que eu adoro. Escargot, não deixe de experimentar escargot, gente. É delicioso. Eu sei, não precisa pensar como eles são, né? Não precisa pensar neles enquanto a gente está comendo. Mas eles são muito bons, né? É uma textura bem gostosa, tá bom? E é isso.